Que não estava. Não estava só transcrevendo. Ah, que bom. Não sei se o pastor Rafael está aí, mas obrigada. A gente enviou lá no grupo, então, a grade, o e-book e o formulário para você se inscrever formalmente nessa turma. Amém? Então, se você não recebeu alguma dessas coisas, me dá um alô lá depois, em nome de Jesus. Mas a gente vai começar aí e eu queria a sua participação, amém? Então, se você quiser ir ligar a sua câmera e tal, eu vou pedir, acho que por Marcone Ambrosio, que é o único que está aparecendo aqui para mim agora com a câmera ligada. Vocês estão com a Bíblia aí, gente? Amém? Perto? Amém? Eu vou pedir para você abrir em Isaías 66, versículos 1 e 2. Vai chegando, eu sei que às vezes você não pode, está a caminho de casa, está trabalhando, não tem problema, tá? Mas se você pode, liga aí. Se eu pedir para você falar alguma coisa, pode ligar seu microfone. Esteja à vontade para estar junto aí, em nome de Jesus. Amém? Isaías 66, versículos 1 e 2. Pode ler para a gente. Deixa eu... Amém, Kézia. Quer que eu ative seu microfone ou você precisa ativar o microfone? Eu não posso, precisa ser você. Você achou aí? Amém. Sou eu? É. Você quer que eu leia? Por favor. Só um minutinho, deixa eu botar os óculos aqui. É Isaías 66, 1 e 2? 1 e 2. Tá, assim Sim. diz o Senhor. Posso? Pode. Posso? Ah, tá. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, olha só, para quem Deus vai olhar? Para aquele que treme diante da palavra dele. E tremer, eu penso que é mais até do que só eu gosto, eu leio, eu estudo, é mais do que isso, mas é realmente temer a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus e saber que ela tem poder para fazer tudo que lhe apraz, como diz em Timóteo também, né? A palavra de Deus, ela é boa, ela é apta para corrigir, para consolar, para exortar, para edificar, para tudo isso. Então, tremer diante da palavra de Deus é aquilo. O que diz aí no finalzinho a sua versão um pouquinho diferente da minha, né? Um pouquinho no final do versículo 2, que você acabou de ler. Final do versículo 2. Para o pobre e abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Amém. Que ele vai ouvir, dar atenção, né? E o Senhor, então, aí falando com a gente sobre isso. Eu queria compartilhar com você a minha tela. Vou tentar aqui. Você me fala se deu certo. Que eu queria ler eu penso que está aí no seu e-book também, mas eu queria ler uma... Vocês estão conseguindo ver a minha tela já? Sim. Amém? Sim, amém. A Bíblia é a palavra de Deus. É uma definição, né, do que é a Bíblia, que eu penso que é muito importante a gente ter uma definição, né? A Bíblia é a palavra de Deus, tudo bem, mas olha só que profundo isso daqui. É como o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado. Ela é o código de conduta do cristão,
temos de estar sempre meditando nela, permitindo que comande nosso coração e direcione nossos passos. Devemos lê-la regularmente, porque não é rir, sem pressa e em espírito de oração. Amém? É muito forte, né? A palavra de Deus diz que Mateus 24, 35, também, deixa eu ver quem pode ler para a gente aí, só para a gente... Lê alguém para a gente, por favor, Mateus 24, 35, diz que a palavra de Deus jamais passará, e ela é a base para tudo. A gente dizer que é cristão e não... Gente, eu não tô... Mateus o quê, pastora? 24, 35. O meu... Vai estar travando toda hora. Mateus 24, 35, pode ler. Passará o céu e a terra, porém, as minhas palavras não passarão. Amém. A palavra de Deus não passará. A gente dizer que é cristão e não conhecer de fato a palavra de Deus, né, que é a única coisa que não vai passar, é aquilo que Deus deixou para nós de herança, é incoerente, né? E aí a palavra de Deus, por que estudar a Bíblia? Você está conseguindo enxergar aí? É porque para mim não está aparecendo, mas eu acredito que para você tá, né? Está compartilhando a tela. Por que estudar a Bíblia? João 1,14. Porque a Bíblia não é um livro, ela é uma pessoa. João primeiro fala que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É a própria palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus, a palavra viva de Deus. Então, não é simplesmente um livro, um livrinho que eu estou lendo aqui, uma história. Quando eu leio a Bíblia, eu estou conhecendo a Jesus. Amém? Salmo 119, 160, porque ela é a verdade. João 17, 17, para ser santificado. Salmo 19, 7, para ser restaurado. Oséias 4, 6, para não ser destruído. Um texto muito conhecido também, né? O meu povo perece porque falta conhecimento. 2 Timóteo 2,15, para ser digno de aprovação. Salmo 119, 28, 29, para ser fortalecido. Romanos 15, 4, para ter esperança. Salmo 107, 20, para ser curado. Salmo 119, 11, para não cair em pecado. João 15, 7, para ser respondido. E 1 Pedro 3, 15 e 16, para saber responder. Então, para ser respondido por Deus e para saber também, como Esdras falou, eu decidi me dedicar aqui a aprender e também a ensinar a palavra de Deus. Então, a gente está aqui, como eu falei no começo, né, para ambas as coisas. Tanto para ensinar, tanto para aprender, como também para ensinar e para que vidas sejam libertas e salvas através da palavra de Deus. Amém? E eu mandei aí no grupo também um documento, Jesus, como que é o título lá? Não sei se você chegou a ver. Jesus em toda a Bíblia. Não sei se você já viu aí, mas a primeira página aí da apostila da introdução bíblica do e-book fala sobre o tema e a mensagem principal da Bíblia. Alguns estudiosos pensam que o tema principal da Bíblia é a aliança, né, que Deus fez com a humanidade. E tem muito a ver. Mas o tema principal, que a gente já falou aqui em João 1, né, que Jesus é a palavra, que aparece em todos os livros da Bíblia, em cada versículo, em cada partezinha da Bíblia. Alguém sabe aí? Jesus, né? Jesus é o centro de toda a palavra de Deus. Ele aparece, por exemplo, em Gênesis, como descendente da mulher, em aquele que esmaga depois a cabeça da serpente, né? Em Êxodo, ele é o nosso cordeiro pascal. Lembra que em Êxodo o povo aprendeu, saiu do Egito ali, então, né? E aprendeu ali como fazer todo aquele ritual da Páscoa, matar o cordeiro, passar nos umbrais da porta, aquilo traria salvação, e Jesus depois vem trazendo ali como
trazido como sacrifício perfeito. Levítico, ele é o nosso sacrifício pelo pecado. Em Números, aquele que foi levantado para nossa cura. Enfim, depois você leia esse PDF, por favor, com calma, para saber como Jesus é apresentado em cada livro da Bíblia, que você vai ver que em cada partezinha da palavra de Deus, o tema principal que não entra em contradição em nenhum momento é Jesus. Tudo aponta para Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Apocalipse aí, né? Como você já deve imaginar, é o nosso rei triunfante que há de vir, há de voltar na sua segunda vinda aqui na Terra. Em nome de Jesus, estamos aguardando esse dia. Então, o tema principal da mensagem bíblica é Jesus. Depois, a próxima parte aí, eu não queria ler palavra por palavra com você aí desse e-book, não, porque depois, como eu falei, né, durante essa semana, durante esses dias, eu tenho certeza que você vai tirar um tempinho aí para ler na sua casa, mas é importante que, talvez a segunda-feira você tire para isso, né, totalmente, mas é importante que você estude um pouquinho aí, deixa Deus falar com você nesses temas durante a semana. A história da Bíblia é o ponto 2 aí do e-book. A história bíblica revela 2 testamentos, como a gente estava falando, né? Que alguns entendem como o tema principal da Bíblia, mas a gente entende que não é o tema principal da Bíblia, mas a história bíblica é dividida em 2 fases. A primeira fase, o Antigo Testamento, a segunda fase, o Novo Testamento. Antes de Cristo, depois de Cristo. Primeira aliança, segunda aliança, né? O primeiro pacto, novo pacto. E o que você já parou para pensar nisso? Você sabe, né, que a Bíblia é dividida em 2 partes, Antigo e Novo Testamento. Deixa eu abrir. Tem alguém falando comigo no chat? Porque quando eu compartilho a tela, gente, eu não consigo ver o chat. Mas eu vou tentar deixar os 2 abertos aqui. Antigo Testamento e Novo Testamento, tá bem? Todo mundo tá ligado aí? Então, amém? Amém. Antigo Testamento e Novo Testamento. No Antigo Testamento se trata o Antigo Pacto, a Antiga Aliança. E você sabe aí o que marcou essa aliança, com quem Deus fez essa primeira... Porque a aliança tem que ter 2 partes, né? Para ser feita uma aliança. Se você é casado aí, você tem uma aliança com a sua esposa ou com o seu marido e precisa de 2 partes para fazer um testamento, uma aliança, um pacto, um acordo. Você precisa ter 2 partes. Então, é Deus, amém? Deus, todo mundo concorda, né? Com quem ele fez essa primeira aliança, esse primeiro acordo, esse primeiro pacto? Se quiser escrever aí no chat, fica à vontade também. Com quem que você acha que Deus fez esse primeiro pacto aí, essa primeira aliança? Esse primeiro acordo? E o segundo, Abraão, amém. Luan escreveu aí para nós. Amém. Gênesis 12, né, nos diz que Deus falou com Abraão. Sai da tua terra, da sua parentela, da casa do teu pai, que é uma terra que eu vou te mostrar. E aí, qual foi a aliança? E em ti serão, o resumo da aliança, né? E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos resumir assim, amém? Eu vou te abençoar, quem abençoar você, você vai ser abençoado em tudo, vai ser próximo, vai ser abençoado, e você vai abençoar outros. Amém? Porque a promessa nunca é só para nós. A promessa é para que se estenda a outras pessoas também, amém? Então, Deus fez esse pacto, esse acordo com Abraão e falou que através dele levantaria uma nação. Futuramente, então, a nação de Israel. Esse primeiro, o Antigo Testamento gira
em torno dessa primeira aliança aí que Deus fez com Israel através de Abraão, que é o pai da fé, né? E o segundo pacto a gente pode resumir: Deus, né, através de Jesus, dessa vez, fez um pacto com quem? Que acordo foi esse? Que aliança foi essa? Alguém sabe um texto aí de cabeça, alguma coisa aí que te vem à mente para você comprovar, ensinar sobre isso? Tem aí eu acho, na apostila aí, escrito a Nova Aliança, tem um texto que diz muito sobre isso, que é João 3,16, né? Eu acredito que você saiba aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, agora o pacto é de Jesus com quem? Com todo aquele que nele crê. A Bíblia fala em João 1,12 que ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam, mas todo aquele que o receber, ele deu o direito, o poder de ser feito filho de Deus, herdeiro da promessa junto com Abraão. Então, hoje, agora, a nova aliança é o pacto de Jesus com a sua igreja, com a igreja, com o corpo que ele deixou aqui na terra, né? Essa unidade, esses filhos de Deus que pode ser grego, pode ser gentio, pode ser judeu, se recebeu Jesus, tem parte com ele. Amém? Ontem aí teve ceia na sua igreja. Todo aquele, então, que tem parte com Jesus, que recebeu Jesus, que se batizou, que decidiu ser parte do corpo dele, tem, então, o direito desse testamento, dessa nova aliança. Tá bem? É sobre isso daí que fala a nova aliança, essas duas partes da Bíblia. E dentro da... Eu ia passar o slide aqui com você, mas eu não sei se você está conseguindo enxergar aí, vai ser... Qualquer coisa vocês me falam. Mas olha só. Sim, estamos. Assim... Tá, então eu vou compartilhar a tela. Porque às vezes quando eu compartilho, eu não estou conseguindo eu ver a tela que eu estou compartilhando, mas vou confiar aí que vocês estão vendo que está tudo certo. Olha só. Que livro maravilhoso. O livro mais copiado, mais traduzido, mais vendido no mundo. Ele nem entra mais nos best-sellers, porque, como se diz, ao concurso. Ele já passou disso, já passou dessa fase. Então, ele nem entra mais na lista dos livros mais vendidos. De 1816 a 1975, a Sociedade Bíblica calculou que havia sido vendido 2,5 bilhões de exemplares. Hoje já estamos aí mais ou menos 6 bilhões de Bíblias impressas e vendidas. Fora, gente, Your Version, né? Online. E outros aplicativos da Bíblia, eu não sei qual aí que você tem, né? Mas esses dias comemoraram mesmo acho que é Your Version que comemorou, né? Não sei quantos milhões de acesso aí, não sei quantas pessoas que baixaram o aplicativo e estão lendo a Bíblia através do celular, né? Em vários idiomas. Então, hoje a internet também facilitou esses aplicativos, facilitou muita coisa. Eu penso que a gente já perdeu a conta aí de quantas Bíblias e quantas traduções e quantas versões aí. Quantas Bíblias você tem na sua casa? Eu tenho do celular, né? Uma impressa aqui em espanhol, uma impressa em inglês, uma impressa em português. Eu não sei aí o que você tem, mas eu sei que a Bíblia é mesmo esse livro mais importante do mundo, né? A Bíblia completa já foi traduzida em aproximadamente 700 idiomas. Mas temos uma má notícia, porque tem também... Porque a gente fala, 700 idiomas é muita coisa, né? Mas os idiomas não se resumem só em inglês, português, espanhol e mandarim. Tem muitos dialetos, existem muitos dialetos pelo mundo, muitas línguas pelo mundo, né? E aí tá falando mais ou menos, né?
6.860 línguas catalogadas e mais umas 400 não catalogadas. E desses mais de 7.000 idiomas, 60% não tem nada da Bíblia, não tinha mais ou menos 10 anos atrás nada da Bíblia traduzido. 5% tem a Bíblia toda, 14% tem o Novo Testamento, 12% tem alguns pequenos fragmentos da Bíblia, né? E 9% até uns 10 anos atrás a tradução estava em andamento. Às vezes você tem esse chamado aí de tradução, né? Quem sabe Deus não te usa aí. E tem uma boa notícia também, que dessas mais de 7.000 línguas aí no mundo, 90% agora tem algo da Bíblia, né? E 2% continuam sem nenhum trecho da Bíblia traduzido. Amém. Antes da gente ir para o próximo slide aí da organização da Bíblia, a gente passa pelo ponto 3 aí do e-book. Gente, se eu estiver correndo muito, é só para a gente terminar no horário aí, mas você pode me chamar no chat qualquer coisa ou ligar o seu microfone aí que a gente volta um pouquinho. A gente vai falar do caráter da Bíblia. O caráter da Bíblia tem 3 principais conceitos que resumem o caráter da Bíblia, que é revelação, inspiração e autoridade. A revelação de Deus, Salmo 19:1, por exemplo, nos fala que toda a terra revela, manifesta a glória de Deus. Então, quando você vê tem a tentativa da humanidade de encontrar Deus, ela não precisa ir muito longe, porque quando você vê um ser humano, você está vendo a revelação da glória de Deus, que ele foi criado por Deus, os montes, os vales, o oceano, a grandeza do planeta, do planeta Terra e da Via Láctea, e de toda a atmosfera criada por Deus. A gente vê essa revelação geral de Deus para a humanidade. E tem a revelação particular, quando Deus revela-se em particular para alguém, como se revelou a Moisés no Monte Sinai, como se revelou a Abraão, né, como a gente falou aqui em Gênesis 12, e talvez como tenha se revelado aí a você para um chamado, quando Deus te fala algo ao seu coração, quando Deus mostra para você algo, quando Deus usa seu pastor para falar com você, é uma revelação íntima, revelação particular, especificamente de Deus para você. E a gente tem o segundo caráter da Bíblia, que é ser inspirado. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a palavra é divinamente inspirada. O que é toda a Bíblia? É toda, né? Não é só a parte que nos convém, a parte que é fácil de entender, a parte que é benefício para nós, ou a parte que vai trazer uma massagenzinha ali no nosso ego, um consolo que a gente precisa, mas toda a Bíblia é inspirada por Deus. As partes de correção, as partes que você... isso aqui me incomoda um pouquinho. É divinamente inspirada por Deus. Então, toda a Bíblia, ela se completa. Existe uma premissa em hermenêutica, que é a interpretação da Bíblia, a arte de interpretar a Bíblia, ou de interpretar algum texto, né, no nosso caso a Bíblia, que é a Bíblia é a sua própria intérprete. Para você entender a Bíblia, você não pode pegar um versículo lá da caixinha de promessa isolado uma vida inteira. Não é pecado nenhum, né, ter caixinha de promessa. Mas você não pode só pegar fragmentos e entender aquilo ali como uma verdade. Você precisa entender todo o contexto e aonde aquele texto se encaixa em toda a palavra, amém? Porque a Bíblia, ela não são pedaços isolados.
A Bíblia é um livro só, como a gente falou. É dividido em 2 etapas, mas essas 2 etapas vão se completar e vão se cumprir o tempo inteiro, né? No Novo Testamento, o cumprimento, mostrando como Jesus é visto ali, por exemplo, no Novo Testamento, o que ele cumpriu, o que foi dito no Antigo Testamento, e como ele se apresenta ali no Novo, e como ele vai voltar. Todo o tema central da Bíblia, então, é Jesus nessas 2 partes, e nesses 66 livros aí. E o quanto eles se complementam. E toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, assim como Paulo diz aí na carta a Timóteo, né? E Lucas 1,14, se você quiser anotar esse texto aí também, creio que está no e-book, mas é importante para a gente comprovar a veracidade e inspiração da palavra de Deus. E o terceiro caráter da Bíblia é a autoridade. João 17:17. Alguém pode ler aí para gente, por favor? João 17:17. Enquanto eu estou falando aqui, então. Se você quiser anotar aí também sobre a inspiração, Marcos 4:20. Pode só repetir para mim a de Lucas? Lucas 1, da inspiração, você diz? Isso. Lucas 1:14. Obrigada. De nada. E você pode ler para a gente, João 17:17, ou você está sem a Bíblia fácil aí? Eu estou com a Bíblia. É João 17:17. Vamos ler, que esse texto é importante. Muito importante. Eu estava lá no final, deixa eu voltar lá no começo. Tão pequenininha. Mas enquanto você abre aí, deixa eu explicar sobre a autoridade. Por ser a revelação de Deus para nós, nós cremos que a Bíblia tem a palavra final, é nosso filtro, é o filtro do crente. Para todas as nossas decisões, para todas as nossas atitudes, para todas as nossas ações, para toda a nossa vida. Ela é a palavra final em questão pessoal e em questão de doutrinas e teologia. Né? Hoje, eu penso, né, que a gente perde muito tempo com umas coisinhas assim, às vezes, a igreja do Senhor como um todo, né? Às vezes a gente perde muito tempo. Ai, pode tatuagem, não pode tatuagem. Pode não sei o quê, não pode. Você já ouviu, né, essas polêmicas? Direita, esquerda, política. E a Bíblia é o filtro para tudo nessa vida. Ela é a autoridade final. Agora, se não está na Bíblia, aí o Espírito Santo vai te revelar se você deve ou não deve, se você pode ou não pode, se você deve fazer se convém fazer naquele momento ou não. Fora isso, a palavra de Deus é o filtro para tudo. Aí, muitas pessoas, às vezes, podem achar, né? Ah, mas será que essa igreja é bíblica ou não é bíblica? E às vezes a gente está tomando decisões por não gostar de alguma parte da Bíblia ou outra. Né? Tem gente que fala assim, porque eu não gosto de discipulado. Gente, discipulado, que é coisa mais bíblica que discipulado? Jesus veio com a missão de salvar uma humanidade. E ele fez o quê? Discipulado, com 12 pessoas. Ele pegou um pequeno grupo, né? Abriu um GC, pegou um pequeno grupo, GC é o que estou falando, tá, gente? Ele pegou um pequeno grupo e cuidou, andou junto, discipulou por 3 anos e meio, mais ou menos, com aqueles 12 homens. E essa foi a estratégia de Jesus para salvar a humanidade. E às vezes a gente quer inventar a roda, quer fazer uns negócios mirabolantes, quer ter ideia. Ideias são maravilhosas, né? Maravilhosas. Mas nada supera a autoridade bíblica. Como que Jesus fez? Né? O que a Bíblia fala? Como que é para fazer? Como que foi toda a
história da Bíblia para chegar até aqui, o chamado. Como que Deus faz? Quem é o Deus que eu sirvo? Para não ser o Deus que a gente cria na nossa cabeça. Porque se está muito confortável, se está muito fácil, vamos colocar assim, para mim, é que às vezes eu que criei o Deus na minha mente. Não é o Deus da Bíblia, né, que eu conheço, que eu li, que eu percebi. Mas lê aí pra gente João 17:17, então. João 17:17. Santifica-os pela tua verdade. Tua palavra é a verdade. Amém. A tua palavra é a verdade. Qual é? Às vezes a gente pensa, né, que Deus, poxa, Deus está em silêncio, não fala comigo. Às vezes é só a nossa Bíblia que está fechada, né? Porque a palavra de Deus é a Bíblia. Jesus é a palavra. E às vezes a gente não conhece ao Jesus que a gente serve, porque falta, às vezes, abrir a palavra, mais tempo, né, para conhecer. Quando a gente se casa, quando eu me casei, pelo menos falaram isso para mim, né? Vocês só vão se conhecer quando comer 1 quilo de sal junto, quando ficar muito tempo junto. E 1 quilo de sal durou lá em casa, só para nós dois. Mas, assim, é verdade, a gente à mesa ali só se conhece, aceita, né, um ao outro. Tem coisa que a gente fala, ó, isso daqui tem como você mudar, isso daqui não, isso daqui eu posso relevar, né, posso conviver com isso, meu coração vai continuar aberto. Mas quando a gente convive, quando a gente anda junto, quando a gente ouve o outro, quando a gente fala com o outro todo dia, aí então é que a gente conhece. E mesmo assim pode passar uma vida que a gente ainda vai ter coisa para conhecer. E com Jesus é a mesma coisa. Todo Ficou mudo. Seu microfone está desligado. O seu microfone fechou. abriu? Abriu, agora sim. Abriu. Acho que alguém me desativou. Mas todo dia é dia de conhecer um pouquinho a Deus. Amém? Um pouquinho a palavra de Deus, um pouquinho a Jesus. E aí a gente chega, então, tem essas 3 coisas do caráter bíblico. Amém? Tá pegando aí? Tá entendendo essa parte? Amém? Glória a Deus. A próxima parte. Sim, amém. Boa ideia acho que foi a Ana. Pode enviar o joinha aí para saber que vocês estão acordados. A próxima parte aí que a gente vai falar é harmonia, sobre a harmonia. O Marconi quer falar? Ou só deu um joinha? Agora não sei. Mas se quiser falar, pode abrir o microfone. Harmonia e unidade da Bíblia. É a próxima parte. Eu não sei se vocês estão acompanhando aí no e-book, mas é o próximo título. Que fala sobre a organização da Bíblia. E aí, eu acho que você está vendo aí, compartilhando o slide aí com você. Onde ficou disponível o e-book? No grupo. Será que você entrou depois? Acho que sim, eu só recebi a engrenagem do ensino e Jesus em toda a Bíblia. Eu acho que você entrou depois, então. Você pode me chamar no privado depois para eu não enviar mais uma vez lá no grupo? Aí eu te... Eu também não tenho, não. Deixa eu enviar, porque eu acho que mais gente... Ele tá abaixo da lista que você... Não, tá Escola de Líderes? Tá em si. Eu vou enviar aí de novo. Ah, tá bem. Porque eu acho que umas 4 pessoas entraram depois. E uma entrou agora aqui, ó. Será que tá na chamada? Depois da mensagem da pastora Deise, entrou alguém. Olá, eu também não tenho. Mandei aí no grupo. Ai, vi agora. Ok, obrigada. De nada. Então, como eu falei, gente, eu não estou lendo palavra por palavra, eu estou passando pelos temas e explicando para você, para depois ler, você pode ler na sua casa, né? Mas, acho que é da página 11 até a página 24, é a
a introdução bíblica. Mas o que a gente estava falando é a harmonia e a unidade da Bíblia. O que quer dizer isso? Que tem a ver com o caráter da Bíblia, né? A harmonia e unidade da Bíblia é o que a gente estava falando. A Bíblia não são fragmentos separados, nem 66 livros separadamente isolados, né? O acaso. A Bíblia é um conjunto de livros. Inclusive, Bíblia significa isso, né? A palavra Bíblia significa isso. É uma biblioteca, é um conjunto de livros. E eles precisam andar em harmonia. Eles precisam andar em unidade, e andam. A Bíblia chegou até nós, né, hoje aqui, e assim, eu acho incrível o quanto Deus trabalhou para que a Bíblia fosse preservada dessa forma, para que chegasse até nós hoje desse jeito. Às vezes a gente fala, né, que a Bíblia tem... Quantos autores tem na Bíblia? A Bíblia tem um autor só, uma mente pensante só, né? Que é o Espírito Santo. Mas a Bíblia tem mais de 40 escritores. E foi escrito por esses 40 escritores em 16 séculos. É muito tempo, né? Assim, desde o primeiro escritor até o último escritor, foram mais de 16 séculos. E mesmo assim, ela não perdeu a sua harmonia. Não tem um livro, ou um versículo, ou um capítulo que você vê assim, nossa, que coisa desconexa, né? Que coisa isolada. Não tem, não existe. A Bíblia é um livro só. Amém? Se você, então, às vezes você viu já algum versículo, alguma coisa que você pensa assim, esse aqui eu não estou entendendo direito. Aí, eu acho que eu vou até abrir o grupo lá, a partir de agora, que a gente já enviou todo o material, né? Se você quiser perguntar alguma coisa sobre as aulas, se você quiser enviar algum material, tirar alguma dúvida, ou chamar o professor no privado, você fica à vontade também, porque a nossa ideia é ser só um guia aqui na sua vida, para você estudar como os berenianos, né? Deixa eu ver se isso aqui é harmonia, tem harmonia mesmo. Deixa eu ver se isso daqui é verdade mesmo. Então, você tá desafiado e convidado a fazer isso. Se você viu, às vezes, algum texto, pode falar. Eu não tô vendo. Eu acho que meu esposo achou algo aqui interessante de compartilhar. O Jordan Peterson fala que a Bíblia é o primeiro livro hiperlinkado do mundo. É o primeiro livro hiperlinkado do mundo, que tem hiperlink. Do mundo. Ou seja, desde que a Bíblia está escrita, tudo se conecta. Ou seja, já na época já existia o hiperlink, então. Sim, é verdade. Gente, ó, eu acho que é o único, porque que demorou tanto tempo assim para ser escrito, né? E isso nos diz muita coisa, mas uma eu penso que é muito, muito importante, que saiu tudo de uma única mente, né? Você vê que tem até alguns trejeitos dos escritores que você percebe no texto, mas a mente é uma só, mas o plano é um só. O cenário é um só. E isso é muito lindo, muito maravilhoso. É um hiperlink gigante aí. Deus é muito criativo e organizado, né? A gente percebe isso. E isso é muito maravilhoso. Isso nos dá ainda mais paixão pela palavra, né? E aí, então, agora que todo mundo tem o e-book, eu coloquei aí mais de 1.600 anos, e esses homens tinham as mais variadas ocupações, viveram em épocas diferentes, olha só, profissão diferente, época diferente, criação diferente, e lugares diferentes, cidades diferentes, e mesmo assim, uma coisa se conecta com a outra. E aí, continuando nessa questão de harmonia, a gente vê a aprovação da Bíblia por Jesus, em Lucas 24, 27, Lucas 4. Assim, não tem dúvida, né, gente, que Jesus lia a palavra, que ele era a própria palavra, que ele
ele é a própria palavra, que ele amava a palavra, ensinava, estudava. Mas é bom a gente anotar esses textos, ter essa referência, para que a gente possa também falar com autoridade e ensinar os outros sobre isso. Às vezes alguém te pergunta, mas como que você prova, então, que a Bíblia é a palavra de Deus? Mas como que você prova? Mas Jesus leu a Bíblia quando? Mas Jesus... Enfim, umas perguntas assim que é bom a gente se fazer e também depois passar adiante essas informações com autoridade, né? O testemunho do Espírito Santo dentro do crente, a imparcialidade da Bíblia, em 2 Crônicas 19:7, e a influência benéfica universal e atemporal da palavra de Deus. Embora hoje o inferno tem trabalhado incansavelmente para impregnar uma ideia de que a Bíblia é maléfica hoje, no século XXI, né? A Bíblia é machista. Gente, quem fala que a Bíblia é machista não conhece a Bíblia. Não conhece a Bíblia. Então, uma coisa que Jesus não foi machista. Né? Então, assim, a Bíblia é injusta, a Bíblia é não sei o quê, a Bíblia... Podem tentar colocar muitas coisinhas, e é importante a gente saber refutar. Não com quem não, né, jogar pérola aos porcos, não, porque tem gente que só quer discutir, não quer aprender nada. Mas a Bíblia Tem alguém me chamando? Por aí? Levantando a mão? Não, acho que o Marconi está aberta e está levantada aí ainda. Eu não sei se você quer falar. Não quer mais. Ou não queria. Amém. Qualquer coisa, pode ligar o microfone e falar, tá, gente? Amém. O que eu estava falando? Que o inferno tem trabalhado muito para isso, para dizer, então, que a Bíblia traz algum malefício para a sociedade, para a comunidade, para um país, outro país. Mas se todos, né, acreditassem, confiassem, seguissem a palavra de Deus, o quanto nós não evoluiríamos como humanos, né, como humanidade. Tudo que a palavra de Deus nos ensina é ser como Jesus. E Jesus mudou todo um cenário, né? Amém. E a última parte aí desse segmento que a gente está, é sobre a formação da Bíblia. Eu queria que você voltasse seus olhos aí, se você pode, para a tela que eu estou compartilhando, que a formação da Bíblia, como que a Bíblia foi organizada. Queria começar te falando sobre o cânon. Cânon quer dizer vara de medir. A palavra cânon quer dizer vara de medir. É a unidade de medida padrão. A organização da Bíblia como é hoje. A gente tem o cânon bíblico, né? Como a Bíblia é hoje. E a gente vai falar aí algumas diferenças entre o cânon judaico, protestante e o católico. Mas vamos começar lá do começo. Eu queria dar uma resumida com você, porque eu falei que foram mais de 1.600 anos aí de escrita, né? E quem começou a organizar todos esses escritos, esses manuscritos, esses pergaminhos, gente, não foi pegar um arquivo aqui e compartilhar no Drive, não, no Dropbox. Foi todo um manuscritos do Mar Morto, pega o manuscrito não sei de onde, e depois de destruição de Jerusalém, depois de cativeiro, depois de muita história, quem pegou essa primeira organização para fazer foi Esdras. É um texto que eu mandei para você lá no grupo, né? Acho que eu vou ter que mandar de novo, né? Que algumas pessoas entraram depois.
mas eu mandei um texto que eu queria compartilhar com você de Esdras 7:10, que diz: porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Amém? Gente, só um minutinho, deixa eu só responder a pastora Cláudia aqui. Então, Esdras propôs aí no seu coração, né? Deixa eu mandar de novo no grupo. Esdras 7:10, para você decorar esse versículo. Propôs buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar. E depois do cativeiro, né, que ele voltou para Jerusalém. A missão dele ali, é claro, Esdras teve o seu papel, Neemias aí com o seu papel de reconstruir os muros, mas Esdras, ele quis, então, buscar a lei do Senhor, cumprir a lei do Senhor e ensinar a palavra de Deus. Mas isso não é só assim, vou pegar a Bíblia aqui e vou ler hoje. Não, buscar mesmo com fome, porque ele teve que ir atrás de todos os manuscritos, de todas as obras, de tudo que estava espalhado por aí, para juntar, então, essa coletânea que ele tinha até então, reunir os rolos do Antigo Testamento, quando ele retornou do cativeiro babilônico, ele reuniu os rolos do Antigo Testamento. Esdras 7 fala sobre isso, e Neemias também conta um pouquinho dessa história, né, desse retorno aí do cativeiro. A Septuaginta, então, foi a primeira versão dessa Bíblia, na verdade, mais a primeira versão oficial, né, dessa coletânea que Esdras juntou. Por que chama de Septuaginta? Porque é chamada a versão dos 70. Se reuniram 72 sábios judeus, 72 porque 6 de cada uma das 12 tribos, e fizeram a tradução mais antiga do Antigo Testamento, do hebraico e aramaico para o grego. Então, a Septuaginta, Esdras reuniu toda essa coletânea, amém? Em hebraico, algumas partes em aramaico, por exemplo, em Daniel, né, tem algumas partes em aramaico, mas, enfim, Esdras reuniu essa coletânea e a Septuaginta foi a versão mais antiga do grego, que era a língua universal aí da época, como se alguém estivesse pegando alguma coisa hoje, traduzindo tudo para o inglês, né? Que é um idioma bem conhecido aí no mundo. Não o mais falado, mas vamos chamar de idioma universal, né? Como o grego na época. Por que ele fez isso? Pedido pelo rei do Egito, Ptolomeu de Alexandria, e inclui alguns livros que não estão no cânon judaico e no cânon católico, mas eu vou te mostrar aí mais para frente, né? Eu não sei aqui quantos vieram da Igreja Católica, né? Ou tem uma Bíblia Católica em casa, mas você sabe que no cânon judeu. O cânon judeu e o cânon protestante no Antigo Testamento é o mesmo, só muda algumas ordens, né? De algumas questões de organização mesmo, mas é o mesmo texto, eles só não aceitam o Novo Testamento como palavra de Deus, né? Mas no cânon católico, ali no Antigo Testamento, então, os livros também apócrifos, que é Judite, Tobias, 1, 2, 3 e 4 de Macabeus, Ode, Sabedoria, Eclesiásticos, Salmo de Salomão, Baruque, Susana, Bel e Dragão. Amém? Eu vou explicar mais para frente aí um pouquinho.
sobre isso? Alguém quer falar? Pode falar. Vou dar um minuto aí, porque às vezes eu falo que pode falar, mas não paro de falar, né? Então, não sei se você sabe. Se você tem a deixa aí. Mas vocês estão vendo minha tela aí, amém? Cânon oficial. Amém. Amém. Cânon oficial, então, né? Dos judeus, esse reunido aí, que foi a tradução da Septuaginta dos 72 sábios judeus. Foi em 90 depois de Cristo, em Jâmina, e eles juntaram, então, foi a junção, né, da Tanakh. Acho que mais para frente eu coloquei aí, ou na... Deixa eu ver se no seu e-book tem. A Bíblia hebraica, que é o cânon judaico, né, a Bíblia hebraica, é dividida em 3 partes. Que forma essa sigla aí que eu te passei, que é a Tanakh, que eu estou te mostrando no slide. O TA, né? Que é de Torá, que é a parte do Pentateuco, que é igual a nossa, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Nevi'im, que é o NA, que são os profetas, maiores, menores, e o Ketuvim, que são os poéticos, que é esse CH aí que forma essas três partes, né? Cânon judaico. Torá, Nevi'im, Ketuvim. Ketuvim são os livros de sabedoria, por exemplo, Salmos, Provérbios, que são os nossos poéticos aí, basicamente. Amém? Então, é igual o nosso Antigo Testamento. Mudando algumas ordens, a gente separou depois, né? A Bíblia protestante foi separada em profetas maiores, profetas menores e os livros poéticos. A gente vai ver essa divisão também mais para frente. Mas o texto é igual. O trabalho deles, então, dos 72 sábios judeus, era apenas ratificar aquilo que já era aceito por todos, ou a maioria dos judeus, há muitos séculos, a mesma organização de Esdras. Tudo que foi organizado por Esdras, eles só não, né? Mas, assim, traduziram e organizaram, colocaram essa versão aí da Septuaginta. Quais eram os critérios, então, para entrar, né, no nosso Antigo Testamento, no cânon judaico, para ter entrado na Septuaginta, para falar assim, isso daqui que Esdras juntou, realmente vai entrar como Bíblia, como Palavra de Deus. E por conta de algum desses tópicos que nós vamos ler aqui agora, que os livros apócrifos não entraram nessa versão da Septuaginta e não entraram no nosso cânon protestante também, tá? Por que não entrou? Ou não foi escrito na Terra Santa, ou não foi escrito em hebraico, ou não foi... ou foi escrito depois de Esdras, porque teve aí o período das trevas, ou os dias sem profeta, né? Entre Malaquias e o nascimento de Jesus. Teve esse período de mais ou menos 400 anos aí que Deus se calou. Então, se Deus estava calado, se não tinha profeta de Deus, se eram dias de fome, dias de silêncio, dias de escuridão, dias de trevas, não tinha palavra de Deus. Então, o livro foi escrito em 200 a.C. Não entrou, né? Porque era o período aí de silêncio de Deus. Então, Deus não estava falando nada. E também não podia ter contradição nenhuma com a Torá. O que é a Torá? A lei de Deus. Então, a parte da lei aí, principalmente escrita por Moisés, né? Que nós também acreditamos nisso. Nessa parte, a Torá tinha que estar em harmonia com o profeta menor, com o provérbio, com o... Amém? Então, por conta disso, nós não aceitamos como palavra de Deus os livros apócrifos. É pecado ler? Não, você pode ler como um livro histórico, como um livro, né, qualquer, mas não é a palavra de Deus, por conta
desse concílio aqui de Jâmina, por conta dessa harmonia da Bíblia que a gente falou, né? Não condiz com o resto de toda a Bíblia. O cânon da Bíblia protestante do Antigo Testamento, como eu falei, o hebraico é composto por 24 livros em 3 conjuntos, como a gente já falou, que é a Torá, Neviim, Ketuvim, Instrução, Profetas e os escritos, ou os livros de sabedoria, né? O protestante é composto por 39 livros. Ah, mas você não falou que era igual? É igual, mas a divisão é diferente. Então, o texto é o mesmo, se você pegar uma Bíblia judaica, né? O texto é o mesmo, mas as divisões dos livros são diferentes. Nós temos, então, 5 conjuntos de livro que... Opa! 5 conjuntos de livros, que a pastora Cláudia costuma até fazer num ritmo assim, 5-12, 5-5-12, para você aprender a divisão, subdivisão dos livros do Antigo Testamento. Por que 5-12, 5-5-12? Para dar 39, né? São 5 no Pentateuco, 12 históricos, 5 poéticos, 5 profetas maiores e 12 dos profetas menores. Amém? Só você aprender no ritmo da musiquinha, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Acabou. Pentateuco. Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, e Crônicas, Esdras, Neemias, Esté. Acabou. Aí entra 5 poéticos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Amém? E profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, acabou, e depois todos os profetas menores. Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacu, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. 5-12, 5-5-12, divididos de forma diferente, mas com o mesmo texto aí do cânon judeu. Tá bem? Essa ordem dos livros nossa aí. E o Novo Testamento, né? Pastora, como é que entra? Entra no nosso cânon de quem aceitou a vida de Jesus como Messias. A igreja cristã, então, a partir disso, tinha 2 bases de ensinamento aí da Palestina. Depois, se você quiser, eu te mando esse slide aí no grupo também, tá? Mas no sínodo de Laodiceia, então, em 363, durou 1 ano mais ou menos, né? A 364, decreta que o Antigo Testamento incluiria os livros da Bíblia hebraica, incluindo o livro de Baruque. Tiveram muitos concílios, né, para decidir. O concílio lá dos 70 sábios judeus, como eu falei em Jâmina, o concílio da Septuaginta, o concílio de Laodiceia, o concílio, já passei por algum aqui, de Cartago, em 397, e depois, só por questão de conhecimento histórico mesmo, mas o que eu queria que você gravasse disso o cânon judaico com o cânon do protestante tem o mesmo texto e divisões diferentes. O cânon católico entra alguns livros, considerados livros apócrifos, porque não seguiram o checklist ali do concílio, né? Que ou foi escrito no período das trevas, ou não foi escrito na Terra Santa, ou não, a língua oficial não era o hebraico, não seguia algum desses critérios aí para entrar no cânon. Por isso que chama cânon, é uma vara de medir, vamos ver se ele entra na régua, vamos ver se o livro entra, que tem harmonia com toda a palavra de Deus. Amém. E aí, na Reforma Protestante, então, quase Lutero tira o livro de Tiago, né, do cânon protestante, mas não tirou nada, não. Deixou tudo igual.
Graças a Deus, porque é uma carta muito maravilhosa e importante para nós, né, como igreja. E os reformadores, então, bateram o martelo em relação à rejeição dos livros apócrifos e ao cânon aí do Novo Testamento também. Então, a partir de 1517, aí tiveram esses outros concílios, essas outras reuniões aí com Lutero, Calvino e etc. Aí, qual que é a última coisinha aí? Só admitiram os 39 livros, né, vindo do hebraico, do cânon hebraico, que no caso mesmo, 24 vindo dos judeus. E por último, que eu queria falar com você é sobre o Concílio de Trento, em 1545, que foi um cânon católico veio a Reforma, né, 1517, e veio a Contra-Reforma, 1545, com Papa Paulo III, que a Igreja Católica reconheceu de volta os livros apócrifos como deuterocanônicos, embora os reformadores judeus tivessem rejeitado isso como decreto. Então, né, deu esse leve impasse aí, mas vou deixar de compartilhar aqui a tela agora, para eu ir encerrando aqui algumas coisas com você, mas o que eu queria que a gente terminasse nisso, né, entendesse essa questão do cânon. E eu queria repassar com você aí, para ver se ficou alguma dúvida do tema principal da Bíblia, ser Jesus. Tem o PDF lá no grupo, mostrando como Jesus é visto em cada livro. É legal você dar uma olhada. A importância de estudar a Bíblia, que a gente conversou aqui, né, e tudo mais. A história da Bíblia, que ela é um livro só, escrito em mais de 1.600 anos, dividido em duas partes, Antigo e Novo Testamento, Antiga e Nova Aliança, com quem Deus fez a primeira aliança, com quem Deus fez a segunda aliança, né, entre Jesus e a igreja, a todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem vida eterna. A primeira aliança e a nova aliança, falamos o caráter da Bíblia, que tem 3 partes que a gente falou: revelação, inspiração e autoridade da Bíblia. Ela que decide tudo pelo crente, ela que decide tudo por nós. Ela, como diz a definição que a gente leu lá no começo, é o mapa do viajante, bem, a bússola do peregrino. A palavra de Deus é inspirada, sim, para fazer tudo o que lhe apraz, e ela é a autoridade, é a verdade absoluta em todas as nossas decisões, em toda a nossa vida, para todas as nossas questões. A harmonia e a unidade da Bíblia, que apesar de ter 66 livros, foi escrita por um só escritor. Amém? E, por último, a gente falou aí da formação da Bíblia do Antigo Testamento. Chegamos, então, aí na formação da Bíblia do Novo Testamento, que algumas pessoas chamam, no e-book até tá, né, de evangelhos. A gente começa por aí, que é a história, a narração da vida de Jesus, né? Mas eu não gosto muito desse termo de evangelhos, porque a palavra de Deus diz em Gálatas que se um anjo do céu te mostrar um outro evangelho, que seja anátema, amaldiçoado. E nós não queremos um outro evangelho, né? Ralf, pega o João aqui, fecha a porta. Por favor. Aí, gente, achei que eu tinha desligado o microfone. Aí desliguei não. Mas quer brincar com isso. Mas seja considerado anátema, se um anjo do céu lhes mostrar outro evangelho. É o João, tá, gente? Tem 2 anos. Então, eu prefiro chamar de biográficos, porque conta a história, a biografia de Jesus mostrado em 4 ângulos diferentes. Mostrado por Mateus, mostrado por Marcos, por Lucas e João.
4 ângulos diferentes por muitos motivos, né? A gente falou que a Bíblia não tem harmonia. Ele precisava se mostrar para os gregos de uma forma, para os romanos de outra forma, para a igreja do Senhor aqui na terra de outra forma. Então, ele se mostrou ali como servo, como leão, como cordeiro, como filho de Deus, como filho do homem, como homem perfeito. Ali, Lucas mostrou isso, né? A parte humana de Jesus. E ele tinha propriedade, né? Por ser médico. Então, eu prefiro chamar de livros biográficos esses 4 livros. Depois a gente tem um livro histórico, que é de Atos dos Apóstolos, que registra a história da igreja, a nossa história, que ainda está sendo escrita. As epístolas paulinas, de Romanos até Filemão. Epístolas gerais, Hebreus, a gente não tem garantia de quem escreveu Hebreus, né? Tem muitas teorias, mas é um escritor não identificado até então, mas você pode aí ter sua teoria de quem escreveu a carta aos Hebreus. Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º, 3º de João e Judas. E esse Tiago, né, irmão de Jesus, e o Pedro e João, que você sabe aí, discípulo de Jesus. E Judas também, não Iscariotes. E o livro profético ou escatológico, o acontecimento dos últimos dias, que é Apocalipse. Amém? Acabamos, né? Estudo dos acontecimentos finais. A última... Camila, Oi. importa só de... Eu estava anotando aqui, só para eu relembrar os 5:12 e 5:5:12. Ah, sim. Que eu estava colocando, ficou os 12 finais são os profetas menores, se puder falar a ordem de novo. O 5:12 e 5:5:12 também está aí no e-book, na parte classificação dos livros Antigo Testamento, que o primeiro é Pentateuco, que são 5, né? Sim, Históricos, que são 12. sim. Poéticos, que são 5. Profetas maiores, que são 5. Os profetas maiores, não porque eles são pessoas maiores, tá? Mas porque eles profetizaram mais, por mais tempo, os livros maiores. Mais palavras. Que é Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. E os menores, ok. E Lamentações de Jeremias, para dar os 5, né? E os 12 profetas menores. Amém? E aí, no Novo Testamento, legal. não tem muita riminha para você guardar, mas são 4 biográficos. Depois, 13 epístolas paulinas. Depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 epístolas gerais e 1 profético. Tá proféticos, escatológicos, mas é um só, que é Apocalipse. E aí, então, a gente entra em teologia ministerial, pastoral, depois, né, no curso teológico, essa parte de versões da Bíblia a gente entra com mais profundidade, tá? Qual é a versão que é melhor? Almeida, NVI, né? Linguagem de hoje. Hoje tem muitas versões, né? King James. Mas você entende, então, como chegou até nós cada versão, em português, no caso, né? Como chegou a versão em português até nós. Mas eu penso que no slide que eu estava passando aí para vocês, por último, tem algumas observações interessantes sobre versões, e aí eu passo lá no grupo para você também. A modo de curiosidade, a título de curiosidade. E as traduções mais antigas, aí, como a gente viu, a Septuaginta, né, que foi a primeira tradução. Depois disso, versões recentes do século XX. Em 325 teve uma, que foi a Codex Sinaiticus, e
mas que foi em grego também. Deixa eu ver mais qual. A versão do rei Jaime, ou King James. E em segundo lugar, o fato dos pesquisadores terem achado documentos em sítios arqueológicos importantes também, como os escritos do Mar Morto e tal. Olha só, nos escritos do Mar Morto, eles acharam mais ou menos 800 rolos para traduzir, né, de manuscrito. Em 1947, fizeram mais essa descoberta, a maior descoberta do século XX, das questões, comprovando tudo que já tinha sido muito bem organizadinho, com muito zelo por Esdras. Então, assim, só comprova o quanto o nosso Deus fez questão de preservar a palavra dele como é hoje, para que ela chegasse até nós, chegasse até muitas pessoas em muitas versões diferentes, em muitos idiomas diferentes, como a gente viu aí no começo, né? O que eu queria terminar essa aula te falando é que uma frase que tem, inclusive, no livro da pastora Claueli também, que diz que a Bíblia, primeiro, ela nos alimenta, depois ela nos deixa famintos. Então, que a palavra de Deus, que você tem aí, essa aula de introdução bíblica é para a gente acreditar mesmo que a Bíblia chegou até nós dessa forma, que ela é a palavra de Deus, que ela tem harmonia, tem unidade, tem inspiração, é a verdade. Mas não só isso, né? Para a gente se apaixonar por ela todos os dias. Que ela te cause, não só para nos inchar como crentes, né? Nossa, quanto conhecimento eu tenho. Mas para que isso gere fome no seu coração. Primeiro, ela vai te alimentar todos os dias. Se você ler o Salmo 23:1, hoje, lê 23:1, todo dia desse mês, Deus vai te falar alguma coisa diferente, porque a palavra é viva e eficaz. Ela vai entrar aonde ela precisa entrar. Né? Só de ler a palavra de Deus, só de que aquilo entre e vai gerar algo no seu coração. Só de ler acreditando, né? Não como livro comum, mas com a presença do Espírito Santo. Isso pode libertar, mudar, transformar toda uma vida para sempre. Então, eu queria te motivar nessa noite. Não só acreditar, chegou até nós, o cânon judaico, né? O tema é Jesus. Mas a viver isso todos os dias, né? Jesus é o centro, Jesus é o tema, Jesus é a palavra, Jesus é a própria Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você está conhecendo mais o Jesus que você serve. Então, esse é o intuito desse curso. A gente estudar, conhecer, praticar e ensinar. Às suas futuras ovelhas, que o Senhor vai chegar até você, aos futuros cordeiros que o Senhor vai te dar para você cuidar. A linguagem, você já ouviu falar da linguagem do amor? As 5 linguagens do amor, né? Toque, palavras de afirmação, presente. Mas eu creio que a linguagem de amor de Jesus é o pastoreio, é a liderança, é cuidar de alguém. Porque ele pergunta para Pedro, né? Pedro, você me ama? Eu te amo. Mas você me ama mesmo? Senhor, tu sabes que eu te amo. 3 vezes ele falou. Ele falou assim, você me ama mesmo? Então apacenta as minhas ovelhas. Se você quer demonstrar para Jesus o quanto você o ama, estude a palavra de Deus e ensine para alguém. Apacenta as ovelhas, discipule alguém, em nome de Jesus, amém? Lidere alguém, né? Seja influência, inspiração na vida de quem o Senhor colocar, te conectar aí, em nome de Jesus. Portugal, Espanha, Europa, qualquer país, né? Brasil, aonde o Senhor te conectar, que você seja um influenciador, um líder, que conhece, vive, pratica, né? E ama a palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus, eu profetizo aí sobre a sua vida. Fome da palavra.
e amor, paixão, fogo, em nome de Jesus. Vamos orar? Para a gente encerrar o início, né? Que seja um curso de muito proveito na sua vida, em nome de Jesus, e fica firme, não desiste, vá até o fim, porque vai valer a pena, em nome de Jesus. Muitos professores aí, os pastores que vão ministrar, todos que vão ministrar são pastores, que vão ministrar esse primeiro curso online aí. E a gente está muito feliz, porque tem muita gente boa para te ensinar muita coisa boa da palavra de Deus. Amém? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, gere no coração dos teus filhos, ó Pai, essa paixão que nós falamos, esse amor pela tua palavra, ó Deus, esse discernimento, essa revelação, ó Deus, revela os seus segredos aos seus filhinhos aqui, ó Deus, revela, ó Deus, a tua vontade, ó Deus, revela os teus preceitos, ó Pai, a tua lei. Ó Deus, guarda a tua palavra no nosso coração, para que a gente não peque contra o Senhor, para que a gente fique firme, para que a gente não se perca, Senhor, para que a gente não seja destruído, ó Pai. Nós somos dependentes do Senhor e nós queremos viver a cada dia, como Esdras, decidindo buscar a tua palavra, aprender, ler, meditar, ensinar a tua palavra. Que cada um dos alunos aqui dessa turma, Senhor, seja um arauto, seja um farol de luz em meio à escuridão, que prega a tua palavra, que ensina. Às vezes a gente sabe um versículo, ó Deus, mas se a gente ensinar isso com fé, com amor, com paixão, vidas podem ser transformadas, porque é o Senhor quem faz, não somos nós. É a tua palavra que liberta, não somos nós, ó Deus, e nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, por mais esse curso, por mais esse início, por mais essa turma tão preciosa, essa turma de pioneiros aqui nesse lugar, nessa terra, em Portugal, ó Deus, onde quer que eles andem, que seja, Senhor, um pedacinho do céu aqui na terra, que sejam, ó Deus, instrumentos do Senhor, pastores, pastoras, líderes ungidos pelo Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada um dos pastores aqui dos seus filhinhos, ó Pai, cada uma dessas ovelhas e as ovelhas que o Senhor ainda vai colocar para cada um desses aqui cuidar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Glória a Deus. Amém. Vai ser mais ou menos assim, né? Esse tempo que a gente vai passar junto. 7h30, 9 horas, para mim aqui é 10, tá, gente? Porque eu estou em Madrid. Mas para vocês, acho que é 21, né? Então, Sim. o curso de 1h30, continue estudando, continue fazendo, continue lendo aí, para a glória de Deus, que o Senhor vai fazer muito mais, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Se ficou qualquer dúvida ou qualquer coisa que você queira acrescentar, vamos liberar lá no grupo para você falar, tá bom? Fica à vontade. Em nome de Jesus. Beijo, fiquem com Deus. Paz do Senhor, tchau, tchau. Paz. Amém, fica na paz. Boa noite. Boa noite. Amém, rapaz. Boa noite. Paz, paz.